Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Sala de Aula. Hoje a gente vai começar falando sobre língua portuguesa. Esse é o primeiro vídeo do canal, então não tem como falar sobre língua portuguesa, isso, toda a sua especificidade, sem antes a gente conhecer um pouquinho dela, né? Então eu preparei hoje nesse primeiro vídeo algo relacionado ao nosso idioma, combinado? Então, a língua portuguesa, ela é uma das 10, ela atualmente é uma das 10 línguas mais faladas hoje no mundo. Ela se originou de uma língua já extinta, que foi o latim vulgar. Na época, onde hoje a gente conhece como Portugal e Espanha, então, onde a gente conhece hoje como Portugal e Espanha, que antes era a Península Ibérica, existia o latim vulgar, que é o latim mais popular, onde as pessoas falam de todo jeito, sabe? De um jeito em que todos se entendam, vamos dizer assim. Assim como a gente conhece hoje, que é a linguagem mais informal, entre os amigos, a rapaziada, sem precisar exatamente seguir regras convencionais da língua. Então existia o latim culto, né, o latim da norma culta, mas também o latim vulgar, assim como toda língua sofre variações. Então, a língua portuguesa, no caso, ela foi surgindo a partir desse latim vulgar. E ela teve influência de outras línguas também, porque nessa região existiam outras pessoas com outros idiomas, assim como o árabe, por exemplo. Então, essa mistura foi desencadeando novas influências para a língua que a gente tem hoje. É claro que de lá para cá a língua passou por muitas mudanças também, muitos acordos ortográficos para a gente ter o que tem hoje, né, no caso, para a gente ver a língua como ela está hoje em dia. E é claro que como toda língua viva, ela sempre está mudando, então todo dia tem uma coisa nova, todo dia os pensadores aí estão sempre debatendo sobre o que a gente pode mudar na língua de certa forma. Então, a língua portuguesa surge mais ou menos, claro, que isso é de maneira mais resumida, né? Só para a gente ter mais uma noção aqui de como surge a língua portuguesa na época até hoje. E, atualmente, a língua portuguesa é falada em 10 países e uma região da China. Tem uma região na China que também tem a língua portuguesa. É claro que é por um pouquinho só de uma população muito pequena lá na China, que é a região de Macau, mas a gente tem lá, a gente pode dizer que a língua portuguesa está presente lá na China. Fora isso, ela está também em 9 países, que é o Brasil, claro, né? Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Então, 9 países e uma região na China que é Macau. Dentro da língua portuguesa existem alguns tipos de gramática: a gramática normativa, a gramática descritiva, a gramática histórica e a gramática comparativa. Dentro da gramática normativa, a gente encontra aquilo que chamamos de correto e incorreto, né? De certo e errado. Mas lembrando, não existe de maneira mais comum, tá? Não existe isso tipo de certo ou errado, tá? Isso é de acordo com a gramática normativa. Só para a gente não cometer um preconceito linguístico de dizer que fulano só fala errado, meu tio só fala errado, né? Meu irmão só fala errado. Tá, mas fala errado para quem exatamente, né? De que tipo? Então, fala errado de acordo com a gramática normativa, porque a gramática normativa é aquela que a gente aprende na escola, que é ela que define as regras e uma escrita, uma fala bem correta.
Mas quando a gente pensa que a língua ela é viva, ela muda, como eu já falei, e ela tem suas variações, né? Cada pessoa tem seu jeito de falar de acordo com sua idade, de acordo com onde ela esteja, né, o ambiente, a região também, que a região influencia também. Aí a gente está falando de uma gramática mais descritiva, certo? Porque a língua portuguesa, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Brasil. A língua portuguesa no Brasil, nem todo mundo fala igual, apesar de ser a mesma língua, o mesmo idioma para todo mundo. Então, o pessoal do Nordeste, por exemplo, aqui onde eu moro, fala com certeza diferente do pessoal do Sul, do Sudeste, do Norte. Então, cada região tem suas especificidades. Por que isso acontece? Como eu sempre disse, né, a língua ela é viva, então ela muda. E ela muda de acordo com várias nuances, várias características, como de onde a pessoa mora, que é o próprio ambiente. Então ela varia de acordo com de onde ela mora, a pessoa mora, ela varia de acordo com a idade, etc. Então, para a gramática descritiva, não tem isso de correto, incorreto, certo e errado, sabe? O que é importante é que as pessoas se entendam e de acordo com suas várias especificidades, suas várias características, né? Porque nem todo mundo é igual. Então, para a gramática descritiva, não tem isso de correto e incorreto, pois o importante é a comunicação. Não que a gramática normativa não seja, então não pense dessa forma também. Só que como ela tem regras e tudo mais, ela tem sim um jeitinho ali, uma linha reta, né? Você traça uma linha linear, tem que seguir aquela linha do início ao final, sem desviar, sem cometer desvios. Já a gramática histórica, ela vai falar de origem e evolução da língua, porque para a gente chegar à língua, ao idioma que a gente tem hoje, é claro que ela passou por várias mudanças, né? Então, a gramática histórica vai analisar a origem e evolução da língua antes até a língua agora. Então, tudo isso pode, é claro, ajudar, impactar de certa forma na conversa entre os especialistas que definem as regras que a gente conhece hoje na língua. E também tem a gramática comparativa, que ela vai tratar da formação e evolução da língua como um todo. Por exemplo, a gente pode pegar um italiano e comparar com a língua portuguesa ou a língua espanhola e a língua portuguesa. Então há essa comparação entre um idioma e outro para no final é, poder ver que se pode mudar ou não, certo? E estudar diferentes casos entre uma língua e outra. Então, a língua que a gente aprende na escola, que é a normativa, ela vai, que é a mais comum, ela vai dizer o que é correto e incorreto, mas cuidado, não é que fulano fala errado ou fala certo, tá? A gente tem que sempre lembrar da perspectiva. Então, fulano fala certo ou errado para quem? Para a gramática normativa, ok? Mas para a gramática descritiva, estou focando nessas duas aqui porque são as mais comuns. Mas para a gramática descritiva, ela tá, que considera as variações de uma língua, não é que fulano fala correto ou incorreto, certo ou errado, mas ele fala diferente. Então, para evitar o preconceito linguístico, a gente tem que sempre que pensar no diferente. Mas é claro, a língua é como uma roupa e você não vai falar de todo jeito também. É, na redação do Enem, por exemplo, você não vai escrever de qualquer jeito ali, porque o importante é que você desenvolva a sua comunicação e o outro tem que te entender. Não. É claro que, dependendo do ambiente onde você está, você vai seguir as normas daquele ambiente. O espaço aqui vai determinar, por exemplo, se você é mais descritivo ou mais normativo, sabe? A língua é como uma roupa, então você não vai à praia usando uma calça jeans, né? Apesar de que tem gente que vai, mas é claro que não é o comum. A gramática ela também tem algumas divisões. Eu trouxe algumas divisões aqui que são consideradas especiais, importantes, vamos assim dizer. Existem outras partes dessa divisão, mas hoje a gente vai falar sobre fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. A fonologia
ela vai estudar os sons da língua. Tá? Então, sobre um determinado, a gente vai pegar uma palavra e vai descrever o seu som, que é o que a gente chama de fonética, e também analisar todo o seu som, que é o que a gente chama de fonologia. Então, tratou sobre os sons de uma palavra da forma escrita ou da forma que a gente ouviu, no caso, tá? A gente chama isso de fonologia. Então, a fonologia é uma parte da gramática que vai estudar os sons da língua. A morfologia é uma parte da gramática que estuda as palavras isoladamente. Todos os seus pedacinhos. A gente pega os pedacinhos das sílabas, das letras, junta, junta todos eles e forma as palavras. E vamos começar a estudar essas palavras isoladamente, separadas, de forma separada. Então a morfologia ela vai estudar essas palavras isoladas, palavra por palavra. Já a sintaxe, ela estuda essas palavras, mas não de forma isolada. É a palavra dentro de uma frase. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que está, uma criança. A criança nasceu, o bebê nasceu, está ali ainda na fase da parte da infância, ainda é uma criança, ela está escutando, tá? Está escutando o som da língua, onde ela faz parte, ela começa a ouvir tudo aquilo. De certa forma, a gente trazendo aqui para a divisão da gramática, vamos chamar isso de fonologia. Depois ela pega esse som, começa a montar as palavrinhas que ela vai ouvindo, pega as letrinhas das palavras, tenta formar as palavras, né? As sílabas, tenta formar as palavras. Então, traçando um paralelo, a gente chama isso de morfologia, que ela começa a pegar as palavras isoladas, tenta formar a partir do som que ela escuta. Então, a criança juntou essa palavra, ouviu, pegou as letrinhas, as sílabas, juntou a palavra, ela vai começar a formar frases. Isso a gente chama de sintaxe, né? Traçando mais uma vez o paralelo aqui para a divisão de gramática. Isso a gente vai chamar de sintaxe, que agora a criança está tentando formar a frase. Então, ela ouviu a palavra, ouviu a letrinha ali, juntou tudo e agora está tentando formar a frase. Quero água, por exemplo, né? Água, sede, sede, água, beber. Então, ela está tentando ali transformar tudo isso numa frase. E então a sintaxe, se a forma resumida, é pegar a palavra e jogar isso numa frase, no enunciado, e tentar formar ali o que a gente chama é, de um enunciado mais completo, né? Com sentido, certo? Então, e já a semântica é outra divisão da gramática que vai estudar agora o significado. Então, depois da frase estar montada, vamos agora tentar entender o significado, né? O significado daquela frase, daquela oração, daquele enunciado. Então, a criança agora vai está tentando, voltando para o nosso paralelo, para a nossa analogia, a criança agora ela está, depois que tentou juntar a palavra no enunciado, está tentando formar a frase, está agora tentando fazer um significado, dar um significado para essa frase. É o que a gente chama de semântica. Semântica é o sentido, é o significado daquele enunciado, daquela palavra, tá? O sentido de tudo. Já a estilística é uma divisão da gramática que vai estudar o efeito do sentido. Esse efeito de sentido, esse efeito de significado, certo? Que a frase ela provoca, ela impacta no outro. Então, resumindo, a fonologia estuda os sons, a morfologia estuda a palavra isoladamente, separadamente, a sintaxe vai estudar essa palavra dentro do enunciado, não mais a palavra isolada como a morfologia, agora são todas as palavras reunidas dentro de um enunciado. A semântica vai estudar o significado, o sentido, o significado de toda essas palavras reunidas, né? Toda essa reunião, essa frase por inteiro. E a estilística vai provocar ali o efeito de sentido, vai dar um efeito diferente nesse significado, sabe? E a criança, então, ela ouve o som. Para resumir, a criança vai ouvir agora o som, vai ouvir o que vai ouvir, vai juntar a letra, a sílaba, a palavrinha, para tentar formar uma frase e tentar também dar um significado a essa frase, tentar explicar o que ela está querendo através
dessa frase, dessas palavrinhas que ela escutou e tentou montar na cabecinha da criança, na cabecinha dela, né? E vai tentar dar o seu estilo, né? Então, a estilística tem muito a ver com estilo. Ela vai tentar provocar um sentido de acordo com o seu estilo. O estilo muda de pessoa para pessoa. Então, existem outras divisões de gramática, mas eu trouxe aqui as mais comuns que a gente vai precisar saber para seguir com os nossos próximos vídeos. Por hoje é só. Eu espero que todos tenham compreendido um pouco sobre a língua portuguesa. Nos próximos vídeos, eu conto com a sua presença e até a próxima.